de alegria, lembremos-nos de grandes histórias do passado. Sim, porque o nosso passado é o nosso referencial para o nosso presente. Muitas vezes queremos construir um presente sem tomar posse da herança que recebemos no nosso passado. E para nós é gratificante, nesta segunda missa em Botucatu, esta cidade amada, que desde sempre deu um dos seus filhos a esta cidade, este que acompanhou todo o papado de Pio XII como bispo e arcebispo dessa arquidiocese, Dom Golan Trindade. Evidentemente, com todas as dificuldades posteriores, tristemente, as almas acabam delinquindo, como muitos bispos pós-conciliares que pegaram a igreja, que receberam a igreja antes do concílio, seus cargos. Ele também teve seus erros, mas lembremos todo o trabalho que durante o papado de Pio XII, este pobre frade fez em vossa arquidiocese, inclusive elevando-a de diocese para a arquidiocese, documento dado por Pio XII. Para mim é gratificante, como filho de São Francisco, estar na segunda missa, nesta missão aberta, nesta cidade, seguindo os passos dos meus confrades de ordem. Hoje, no Santo Evangelho, vemos Nosso Senhor operando um milagre. Ora, meus caros irmãos, esta cena não tem nada de incomum. Nosso Senhor, no Evangelho, operou vários milagres. Isso, é claro, se lermos os Evangelhos, veremos os grandes milagres de Nosso Senhor. Mas o que nos falta, muitas vezes, é entender qual o motivo que Nosso Senhor opera os milagres. Hoje, infelizmente, vivemos numa sociedade que clama quase que continuamente por milagres, mas não entendem o porquê que os milagres são realizados. Deus age na forma ordinária e algumas vezes na forma extraordinária. E sempre quando age de forma extraordinária ou na forma extraordinária, quer explicitar ou um artigo da nossa fé, ou afervorar as almas dos católicos. Mas, em geral, Nosso Senhor tem um motivo pelo qual Ele opera o milagre. E também, se podemos colocar as nossas mentes de acordo com uma boa meditação, veremos no Santo Evangelho que Nosso Senhor não age de forma diferente. O paralítico é apresentado a Nosso Senhor e Nosso Senhor o vê e diz: confia, filho, os teus pecados estão perdoados. E o que acontece quando Nosso Senhor diz isso? Logo, os fariseus começam a cogitar na sua alma que Nosso Senhor blasfema. Então, Nosso Senhor volta a olhar para eles e os diz: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? E aí opera-se o milagre. Eles não acreditavam que Nosso Senhor pudesse perdoar os pecados. E ora, por que Nosso Senhor fala de perdoar os pecados antes de curar o paralítico? Pensemos, meus caros irmãos, no Antigo Testamento, todo aquele que era tocado por qualquer doença, seja lepra,
seja a paralisia, era considerado um pecador. Foi tocado por Deus pelo seu pecado. Nós, às vezes, excluímos as consequências do pecado em nosso físico. Mas, de fato, se paramos um pouco, melhor dizendo, para observar, veremos claramente que as almas imersas no pecado são almas muitas vezes tristes, que não conseguem ter uma santa alegria, mesmo que pareçam alegres. Ao passo de que as almas, que muitas vezes passam tribulações e dificuldades, mas vivem na graça de Deus, nas tribulações e nas dificuldades, mantêm uma certa alegria interior. Claro, sofrem, têm dificuldades, os sentidos sofrem, porém é um sofrimento consolado pela união com Deus. Mas voltemos ao caso, voltemos ao cenário. Nosso Senhor diz ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, confia, filho. Logo vem a sentença do lado dos fariseus: blasfema, é um blasfemador. E por que isso? Meus caros irmãos, todo aquele que operasse uma função religiosa fora do templo, para os judeus, era considerado como o blasfemador. Por quê? Porque não teria o direito de realizar aquelas funções. Ora, para se ver livre dos pecados, era necessário, naquela época, oferecer o sacrifício. E para isso, havia uma troca financeira. Para se oferecer o sacrifício, se fazia necessário que houvesse uma troca. E do lado de fora do templo, já havia ali banqueiros que comercializavam os animais para serem sacrificados, em troca davam uma porcentagem para os sacerdotes do templo. Por isso que nosso Senhor toma o chicote e expulsa os vendilhões. O que é isso, expulsar os vendilhões? É justamente porque o templo de Deus estava em um comércio terrível, abominável com o mundo. E por isso, para manter esse status, que os fariseus começam a pensar: blasfema, este homem quer tomar o local dos nossos sacerdotes, dos sacerdotes que naquela época já estavam corrompidos, extremamente corrompidos. E nosso Senhor então diz: o que é mais fácil dizer? Porque eu tenho poder para fazer isso. Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Este foi o cenário. E é por isso que nosso Senhor tem todas essas falas. Mas, Padre, da onde o Senhor se embasa isso? O Senhor toma isso como base? Meus caros, leiam os Santos Padres da Igreja e os senhores verão. Eles nos dizem isso. Eles deixam para nós uma herança de exegese enorme, que nós, de patrologia patrística enorme, que se ganharmos, não perdemos algum tempo, podemos então meditar nessas definições, de certa forma, que eles nos deixaram, nesses princípios, melhor dizendo, que eles nos deixaram. Mas voltemos ainda à cena. Nosso Senhor pede que ele tome seu leito e volte para casa. Por quê? Porque os seus pecados foram perdoados. Meus caros irmãos, hoje vivemos tempos difíceis também, onde os inimigos da igreja tomam as principais estruturas, os templos, as congregações, e se apresentam como chefes, já totalmente fora dos princípios católicos
ou dos princípios que a Igreja sempre nos legou através dos documentos dos Santos Padres, através do que os teólogos nos deixaram em dogmática, em moral. Estes homens usurpam os cargos, usurpam a personalidade, por assim dizer, usurpam o direito de se apresentar como representantes da Igreja de Cristo para corromper as almas, ensinar as almas o erro. Isso é um absurdo completo. E eu diria, é o maior golpe de Satanás, porque as almas olham, pelo menos aparentemente, estas ditas autoridades e começam a dizer: nós temos que obedecer. Se alguém se apresenta como bispo, vestido como bispo, patenteado como bispo, e que ensina o comunismo tranquilamente, uma doutrina já condenada pela Igreja, os católicos verdadeiros, os católicos que ainda têm algum senso, mas que não têm coragem de se pôr contrário a isso, dirão, melhor dizendo, não iremos resistir, é a autoridade. Mas vejam, a autoridade que nos foi dada pelos séculos, através de São Pedro, dos seus sucessores e dos bispos em união a ele, foi-nos dada para manter a fé e não para destruí-la. Isso é um contrassenso. Isso é um contrassenso. Vejam, meus caros irmãos, o que aconteceu recentemente com a minha própria ordem. Frades franciscanos dando uma bênção pública a um homem favorável à ideologia de gênero, ao aborto, ao comunismo e outras coisas mais, quem sabe. Meus caros irmãos, olhar aqueles homens como frades, por mais que estejam patenteados, ou escritos lá, ou com documentos formais, sem as suas patentes, sem olharmos as suas patentes, não é um contrassenso considerá-los como frades? Meus caros irmãos, pensem nisso. Nós não podemos deixar que as nossas mentes sejam obstruídas por um pensamento que não tem a menor lógica. Não. Deixaram de ser frades há muito tempo. Mas, padre, com eles ainda estão os conventos. Padre, eles ainda carregam um documento dizendo que são frades menores ligados à Igreja Católica Apostólica Romana. Padre, eles têm um documento de aprovação diocesana. E o senhor tem o quê? De fato, meus caros irmãos, eu não tenho um documento de aprovação diocesana. Eu não tenho grandes conventos. Eu não tenho patente. Mas, com a graça de Deus, e até o presente momento, e ajudando meu Senhor, eu ainda tenho a fé católica. A fé católica. E a herança que os frades nos deixaram, os verdadeiros franciscanos que aqui chegaram para trabalhar incansavelmente pela construção de um país católico, isso eu ainda carrego comigo e no nosso pequeno convento. E por isso nós lutamos. Meus caros irmãos, nosso Senhor nunca nos prometeu grandes fortunas ou grandes conventos. Aliás, nós, por profissão, abrimos mão disso. Nosso Senhor nunca nos prometeu prestígio. Aliás, por profissão religiosa, nós aprendemos que a essência da vida franciscana é a cruz, é ser crucificado. Nosso Senhor nunca nos prometeu uma glória mundana. Aliás, desde o início da fundação
por profissão, nós franciscanos devemos recusar o quanto podemos a prelatura e as glórias. Vejam, meus caros irmãos, tudo em oposto. Tudo oposto aos princípios da religião. Nós não podemos calar a voz das nossas consciências. Nós precisamos chegar à essência do que é de fato real e não devagarmos em pensamentos que muitas vezes são ilógicos. Vejam, reparem, estudem, procurem aprofundar-se na doutrina católica, na verdadeira doutrina, na doutrina pura, na fonte de água viva que jorra do coração, do lado aberto de nosso Senhor. E os senhores verão com imparcialidade aonde está a verdade. Meus caros irmãos, todos aqui nesses bancos, ouvindo este sermão, dirão a mesma coisa ao olhar estes homens, e não só eles, mas muitos outros que dizem: sou padre, tenho a patente, tenho os documentos, a diocese me recebe bem, está aqui, tudo aqui. E quando os senhores confrontam com aquilo que eles ensinam e com a vida deles, em relação a outros padres que procuram seguir de fato a doutrina de Nosso Senhor, que procuram não só seguir aquilo que Deus Nosso Senhor nos legou através da sua santa tradição, mas se opor frontalmente àquilo que nada tem a ver com a tradição católica. Esses que são expulsos muitas vezes, esses que são defamados nas redes sociais, esses que muitas vezes celebram em lugares cada vez mais ermos, nas garagens, nas casas, esses homens, de fato, apesar de não ter patentes, apesar de não ter papéis que possam comprovar de fato todo o seu trabalho, esses sim dão testemunho da verdadeira fé católica. Meus caros irmãos, pensemos nestas realidades. Pensemos que nós devemos ser católicos íntegros. Não podemos fazer concessão à nossa fé. A concessão é o incenso, é o grande incenso posto no altar dos deuses pagãos do Vaticano II. Devemos resistir com firmeza e para isso peçamos a Deus, é necessário pedir a Deus a graça da coragem dos mártires, da coragem daqueles que muitas vezes no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, na sua família, serão rejeitados por defenderem os princípios católicos. É assim, meus caros irmãos. Esse é o nosso martírio. Esse é o martírio do padre. Esse é o martírio dos leigos. E eu devo dizer que para entrar no céu, nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos desejar e aceitar a porta estreita. E a porta estreita, meus caros, a porta estreita é justamente todo esse martírio moral que hoje nós passamos. E que Deus não permita, mas devemos sempre nos preparar até mesmo para o martírio físico. Estamos aí, infelizmente, enfrentando uma situação gravíssima, em que o nosso país pode ter o risco, tem o risco de ser entregue às mãos do comunismo. E os senhores entendem bem
que significa essa realidade. Vejam a realidade dos países onde impera essa ideologia famigerada. Não há liberdade para a igreja. Não há liberdade para a fé. E é claro que nem pode haver liberdade. Por quê? Porque nós temos documentos, até Pio XII, que se opõem radicalmente ao comunismo, ao socialismo. Isso é claro. Há documentos que provam isso. Não há como fazer concessões. Não há como fazer concessões. Por isso, devemos lutar, dar testemunho da nossa fé, dizer oficialmente a nossa posição. Somos contrários ao comunismo, contrários ao socialismo, contrários a essas ideias pós-modernas, contrários à ideologia de gênero, contrários ao aborto. Devemos dar testemunho da nossa fé, mesmo que sejamos humilhados ou desprezados. Lembre-se da palavra de nosso Senhor que nos diz: aquele que me ama cumpre os meus preceitos e dá testemunho de mim. Mas aquele que não der testemunho de mim diante dos homens, eu não darei testemunho dele diante de Deus. Devemos dar testemunho da nossa fé católica e não nos calar. O silêncio dos bons é a pior coisa que pode existir numa sociedade como a que nós vivemos. Porque o silêncio dos bons significa o avanço dos maus. E é isso que os maus desejam. O silêncio. O silêncio. Meus caros irmãos, nesta tarde, rezem e peçam a Deus, nosso Senhor, com os joelhos no chão, a graça de que o nosso país não seja entregue nas mãos dos comunistas ou do comunismo. Lembrem-se que nós já tivemos um livramento no passado, em 1964. Nossa Senhora já nos ajudou. Nossa Senhora já nos amparou, já mostrou sua deferência para com a nossa pátria. Nós temos a oportunidade, se nós rezarmos e fizermos penitência e dermos testemunho da nossa fé, nós temos a oportunidade de sermos validos, de certa forma, de sermos protegidos por Nossa Senhora mais uma vez. Rezemos, meus caros irmãos, e que Deus tenha piedade da nossa pobre nação e que Nossa Senhora nos guarde desta ameaça. Ave Maria Puríssima, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa Senhora. A vós bradamos agregados e ingênuos, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Criador e advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois de exercer nos dai Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Deus.